Boa noite, irmãos. Como é bom nós estarmos reunidos para louvar, para engrandecer o nome do nosso Senhor, para depositar sobre Ele a nossa vida, para rendermos louvores ao Teu nome e também para ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz, as Tuas instruções para as nossas vidas. E eu gostaria nesta noite de conversar um pouquinho com você na carta de Tiago. Tiago, ele escreve às 12 tribos de Israel, tanto para gentios como para judeus. Tiago também escreve essa carta com o propósito de advertir sobre alguns hábitos que haviam adquiridos e que corroíam a essência da fé. Alguns estudiosos intitulam o livro de Tiago como o Provérbios do Novo Testamento. Isto porque Tiago ele traz palavras de sabedoria. No decorrer da leitura em Tiago, você vai perceber que ele enfatiza muito essa questão de termos uma vida de sabedoria, vivermos em sabedoria diante de Deus. E ele traz lições práticas para as nossas vidas. Ele também aborda temas como lutas e aflições, amor e fé, bênção e maldição, controle e submissão, paciência e oração. E a carta de Paulo tem 5 capítulos apenas, e aproximadamente 108 versículos. Então eu queria deixar para você um exercício essa semana, para você meditar e estudar a carta de Tiago. Mas hoje eu gostaria de abordar o capítulo 3, então abra sua Bíblia no livro de Tiago, capítulo 3. Faremos a leitura do versículo 1 até o 12, e diz assim: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Aqui eu já quero fazer um parêntese. Nós que ensinamos, nós que conhecemos a palavra, seremos julgados com maior rigor. Versículo 2: Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção
e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Que texto maravilhoso, né? Que texto prático para as nossas vidas nesta noite. Feche seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Pai querido, muito obrigado pela leitura da Tua Palavra, muito obrigado porque o Teu Espírito nos reuniu aqui nesta noite para ouvirmos a Tua voz e aprendermos mais e mais de Ti. Fale aos nossos corações de tal maneira, Senhor, que possamos mudar a nossa vida e que a nossa vida caminhe na Tua direção, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor. Esteja também, Senhor, com todas aquelas pessoas que não puderam vir. O Senhor conhece, ó Deus, cada família e pedimos que o Senhor esteja acompanhando cada um e abençoando cada um conforme o Teu propósito, conforme a Tua vontade, em nome e por amor de Jesus. Vivendo com sabedoria. Um subtítulo: bênção e maldição. Eu gostaria de iniciar a nossa conversa desta noite te fazendo uma pergunta. Para a nossa reflexão. Quantos aqui já se sentiram ofendidos ou entristecidos por algo que disseram a você? Quantos aqui? Quantos já disseram alguma coisa que sabe que entristeceu alguém? Quantos aqui? Eu já fiz isso. Sobre essa relação língua e fala, gostaria de trazer uns dados aqui para a gente pensar um pouquinho. Estima-se que exista 600 mil palavras na língua portuguesa. Bastante, né? Estima-se também que alguém com hábito de leitura possua um vocabulário de 5.000 palavras. E estima-se também que alguém acima da média no hábito de leitura possua um vocabulário próximo de 10.000 palavras. Então, nós devemos ter aí na nossa bolsa de palavras uma média de 5.000 palavras. Bastante palavras. Estima-se que as pessoas falam, em média, 16.000 palavras por dia. Bastante. Alguém vai dizer assim: olha, mas o meu marido fala meia dúzia de palavras. A minha esposa fala um pouco mais, ou fala um pouco menos. Eu conheço alguém que fala bastante, eu conheço alguém que fala pouco. Isso depende também da idade. Conforme a idade vai chegando, talvez você fale um pouco menos. Então depende de algumas situações. A língua, sendo um dos menores órgãos do nosso corpo, tem uma importância muito profunda, muito significativa. Quando falamos de bênção e maldição, nos dá a ideia de uma batalha, né? Diretamente, embora isso, as nossas palavras esteja diretamente ligado àquilo que nós vivemos.
muito daquilo que nós vivemos tem impacto direto àquilo que a gente fala. E se nossas palavras têm um impacto negativo, ele tem também um impacto positivo. E isso é muito importante nós observarmos. Se quando nós não pensamos muito para falar, isso traz um impacto destrutivo, negativo, o contrário também é verdadeiro. Quando nós usamos bem as nossas palavras para abençoar, nós podemos fazer diferença na vida das pessoas. Hoje eu quero encorajar a todos a usar esse grande recurso que Deus nos deu, esse recurso maravilhoso que Deus nos deu, que é a nossa fala, mais especificamente a nossa fala, para abençoar a vida das pessoas. E Tiago, no versículo 10, diz: de uma só boca procede bênção e maldição. O versículo 9: com ela bendizemos ao Senhor Pai, também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. E ele próprio disse: meus irmãos, não é conveniente que seja assim. Não é conveniente que seja assim. Não é bom que seja desta forma. E aqui Tiago, ele não está falando com pessoas que não conhecem a palavra. Observe que ele está falando para a igreja, meus irmãos. E essa opinião de Tiago, ela não é uma opinião própria dele. Ele entende que isso não agrada a Deus. Abra sua Bíblia também no livro de Salmos, ou melhor, livro de Provérbios, capítulo 6. Provérbios, capítulo 6. Versículo 16. Provérbios 6:16, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que proferem mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Observe que Salomão, ele traz de maneira clara 7 coisas que Deus não gosta, 6 coisas, e a 7ª que Deus odeia, detesta. Em alguns textos, a gente talvez até fique com dúvida do que agrada a Deus, mas nesse texto está muito claro. Salomão é muito claro para dizer para nós quais são as 7 coisas que Deus não gosta. E dessas 7 coisas, observe que 3 delas se referem à nossa língua. Língua mentirosa, versículo 17, testemunha falsa que profere mentira, versículo 19, e semeia contendas entre irmãos. Que Deus nos livre disso, irmãos. Tiago diz que não é bom que seja assim. A mesma língua proferir bênção e maldição.
Tiago, capítulo 1, versículo 26, no comecinho do livro de Tiago, observe que ele vem trazer esse assunto novamente. Se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. E ele faz um contraponto com Tiago, capítulo 3, versículo 2, e ele traz a mesma estrutura. Se alguém, enquanto no versículo 26 ele diz, se alguém não refreia a língua, a sua religião é mentirosa. Já no capítulo 3 ele diz, se alguém não tropeça no falar, é perfeito no seu proceder. E esse perfeito, ele tem a mesma ideia quando Paulo fala com Timóteo, e ele orienta Timóteo sobre a estar pronto, estar perfeitamente habilitado para a boa obra. Essa palavra perfeito, ela não significa inerrante. Ela não significa uma pessoa que não erra nunca, uma pessoa que é perfeito. Ela significa maduro, perfeitamente habilitado, maduro na fé, maduro nas palavras, um crente firme. É isso que significa. Salmos 19, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que seja isso o desejo dos nossos corações nessa noite, que as nossas palavras possam ser agradáveis na presença do Senhor. Eu gostaria de destacar 6 figuras que Tiago traz, e ele faz um contraponto desta questão de bênção e maldição. E aí, para aconselhar a igreja, ele traz essas 6 figuras. O versículo 3: ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Ele traz a figura do cavalo. Um cavalo sem freio, ele pode causar muito estrago. Observar igualmente os navios que, sendo tão grande e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Tanto o cavalo quanto o navio, se não forem dirigidos, podem causar grande estrago. E assim a nossa vida, assim o nosso corpo. Uma ferramenta tão pequena, um órgão tão pequeno, um dos órgãos mais pequenos do nosso corpo, a língua, pode destruir todo o corpo, toda a alma. E Tiago diz que não é bom que seja assim. Meus irmãos, não é bom que seja desta forma.
Aí ele traz mais duas figuras para mostrar a questão da destruição. E ele diz assim, versículo 5: assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Aqui Tiago usa duas figuras, o fogo e o veneno. E nós morávamos ali naquela região de Araçatuba, São José do Rio Preto, e é uma região muito seca. Então, com muita frequência, nós víamos muitas fogueiras, muitas queimadas pelas rodovias e pelas matas. E a gente fica se perguntando, como que foi causar um fogo tão grande desse? Como que essa queimada pôde invadir tão longa distância? De que maneira que isso começou? Será que alguém jogou alguma coisa? Será que o próprio calor? Tiago faz esse contraponto. A língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. E aí ele usa mais duas figuras. Versículo 11, ele fala da fonte e ele fala da árvore, como símbolos de vida, como símbolos que abençoam, como símbolos e figuras de deleite. E ele diz no versículo 11: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Tiago diz, não é bom que seja assim. Não é bom que seja assim. Da mesma boca proceder bênção e maldição. Não é bom que seja assim. Não é conveniente que seja assim. Versículo 12: acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Se nós trouxermos aqui para a nossa região, né, a gente poderia falar, pode a árvore de goiaba produzir mangas e a árvore de mangas produzir goiabas? É um pouco incoerente. Meus irmãos, peça a Deus, nesta noite, para que as palavras dos seus lábios e o meditar do seu coração sejam agradáveis na sua presença. Peça a Deus, para que você possa utilizar esse instrumento para abençoar as pessoas. Existem alguns estudiosos que estudam sobre o crescimento das crianças, e os estudos dizem que quando os pais falam bênção para os seus filhos, quando os pais falam palavras de afirmação para seus filhos, quando os pais falam palavras de amor para seus filhos, os seus filhos, ao longo da vida, eles serão mais seguros, mais fortes,
mais preparados, menos inseguro para enfrentar os desafios da vida. Mas quando os pais proferem palavras de maldição para seus filhos, isso pode gerar insegurança, que ele vai levar para o resto de suas vidas. Não é bom que seja assim. Não é bom que da mesma boca saia bênção e maldição. Eu gostaria de caminhar para o final com 3 conselhos do apóstolo Paulo. O primeiro conselho do apóstolo Paulo: parem de mentir. Efésios capítulo 4, versículo 25, 29. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Parem de mentir. Se você, marido, está mentindo para sua esposa, a casa toda vai para a ruína, porque nós somos de um só corpo. Se você, filho, está mentindo para o seu pai, você vai arruinar a sua família. Não é bom que seja assim. Mas a palavra precisa ser boa para edificação, conforme a necessidade de cada um. Segundo o conselho de Paulo: louvem de coração, deem graças ao Senhor Jesus. Efésios 5, 19 e 20. Falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui não significa que você tenha que sair recitando versículo pela rua, pelo trabalho, por onde quer que você esteja. Mas significa sim que o conteúdo da Bíblia, da palavra de Deus, ela seja percebido na minha vida, e nas minhas palavras e nas minhas atitudes. E Paulo aconselha também que nós devemos dar graças a Deus por tudo que Ele já fez, está fazendo e continuará fazendo por sua vida. Terceiro e último conselho do apóstolo Paulo: digam sempre palavras agradáveis. Colossenses, capítulo 4, versículo 6. Vamos ler juntos? A vossa palavra seja sempre agradável, agora sim, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Existe um jeito para falar com os pais, viu, crianças? Existe um jeito para falar com os pais. Pais, existe um jeito para falar com os filhos. Avós, existe um jeito certo para falar com os netos. Presbítero, existe um jeito certo para falar com os diáconos. Diáconos, existe um jeito certo para falar com os presbíteros. Pastor, existe um jeito certo para falar com suas ovelhas. Ovelhas, existe um jeito certo para falar com seu pastor. Crianças, não ousem em responder os seus pais. Não ousem desobedecer os seus pais.
Adolescentes, não virem as costas para seus pais. Existe um jeito certo para falar com as pessoas. A vossa palavra seja sempre e agradável. É um sonho, né? Nós termos palavras agradáveis. E como seria isso? O próprio apóstolo, ele responde: temperada com sal, para saberdes como deveis responder a todos? Não. Responder a cada um. O tempero, nós colocamos a medida certa no alimento. Não é a mesma quantidade de sal para a salada ou para a carne. Assim também, a nossa palavra, ela precisa ser temperada para respondermos a cada um. Tem uma música do Tiago Viana. O Tiago Viana, ele é um dos componentes do grupo Trio Tris. E a música diz o seguinte: a palavra perdida é uma flecha, uma pedra que esmaga o cristal. É pesada e cortante como faca, é um tiro rasante, é fatal. Se é palavra que devora, se ela mata ou apavora, bem melhor é se calar. Em nome da vida, em nome do amor, façamos um minuto de silêncio, por favor. Em nome da vida, em nome do amor, façamos um minuto de silêncio, por favor. Peça a Deus para que Ele coloque palavras de bênção na sua vida. Peça a Deus para que Ele ilumine o seu coração, de tal maneira que desta fonte possa jorrar bênçãos e não maldição. Existe uma frase também que eu achei bastante interessante: nossas palavras são retratos do nosso coração. Nossas palavras são retratos do nosso coração. Eu queria encerrar lendo com vocês os Salmos 19, versículo 14. Vamos ler junto novamente esse versículo? Como se fosse a nossa oração nesta noite. Podemos ler juntos bem forte? Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Meus irmãos, vamos reconhecer que isso não é muito fácil. Vamos reconhecer que nós pecamos em muitas coisas, mas aquele que controla a sua língua é um crente perfeito, um crente maduro, um crente que agrada a Deus. O que acontece quando nós precisamos de ajuda? O que acontece quando nós não temos força e precisamos de ajuda? Nós pedimos ajuda. E nós precisamos pedir ajuda de Cristo, para que Ele mesmo coloque no nosso coração palavras de bênção e não de mal, palavras agradáveis e não palavras que destroem, palavras afirmativas, não palavras negativas, palavras que edificam
a vida das pessoas. Vamos, neste momento, fazermos mais uma oração. Depois nós vamos entoar um cântico, e esse cântico, ele fala do Senhor Jesus, do quanto nós precisamos dele para vivermos conforme a tua vontade. Feche seus olhos, coloque diante do Senhor o seu coração, a sua vida, as suas palavras, que você não seja uma pessoa impulsiva, que fala tudo o que pensa, tudo o que quer. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra. Te agradecemos porque o Senhor tem misericórdia de nós, porque o Senhor derrama sobre as nossas vidas a tua graça, porque o Senhor mesmo nos toma pela mão e nos ajuda a enfrentar todos os nossos desafios. Abençoe, ó Pai querido, cada um que veio aqui esta noite, que as nossas palavras, Senhor, sejam palavras que edificam aonde nós estivermos. Que as nossas palavras sejam palavras que edificam para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém.